vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo universo da reencarnação. Apertem os cintos e preparem-se para um voo de descoberta e reflexão. Saudações a todos. Você está agora com o grupo Aulas da Vida. Fique conosco. Hoje traremos à reflexão o tema ressurreição e reencarnação. Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo 2025, com destino à compreensão profunda da reencarnação. Eu serei o seu comandante e estarei guiando vocês por esta viagem transformadora. Nosso objetivo é explorar a reencarnação. E verificá-la como ela pode nos ajudar a viver de maneira mais consciente e responsável. Mas antes de decolarmos, vamos revisar alguns conceitos básicos, como se estivéssemos verificando os nossos passaportes, nossos documentos pessoais para a viagem. Falando em ressurreição, nós temos na visão de algumas religiões contemporâneas que a ressurreição é o retorno à vida no mesmo corpo após a sua morte. É um evento único e definitivo. No entanto, a reencarnação, na visão espírita, é um processo pelo qual a alma retorna à vida em um novo corpo, passando por múltiplas existências para evoluir espiritualmente. O termo ressurreição é utilizado na Bíblia, ora no sentido próprio de ressurreição e ora no sentido de reencarnação. A interpretação desse termo varia conforme o contexto. Os judeus tinham diferentes crenças sobre a vida após a morte, referindo-se à reencarnação com o termo ressurreição. Sua ideia sobre a alma e sua ligação com o corpo era pouco definida, concebendo-se que uma pessoa poderia voltar à vida. Um entendimento que era claro, mas porém não se sabia exatamente como ocorria. O termo ressurreição é hoje corretamente chamado de reencarnação pelo Espiritismo. A ressurreição é o retorno à vida em um corpo morto, algo que a ciência considera impossível, pois após a decomposição, já que esse corpo já está reintegrado à natureza, ocupando outras funções. A reencarnação é quando o espírito retoma um corpo diferente do anterior. Essa diferenciação explica por que a palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, uma ressurreição narrada nos evangelhos, mas porém não poderia ser aplicada a Elias. Cabe um comentário que a ressurreição de Lázaro, na visão espírita, ela tem uma outra explicação, que não veremos agora. Mas retomando, se João Batista era Elias, como se acreditava, ele seria o Elias reencarnado e não o Elias ressuscitado. A crença de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra aparece em várias passagens do Evangelho. Jesus, inclusive, sanciona essa ideia, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse texto, essa justificativa, ela consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Agora, estamos no ar.
vamos explorar a ressurreição de Jesus sobre a ótica espírita. No Espiritismo, a ressurreição de Jesus é interpretada como uma manifestação de seu próprio espírito em seu corpo espiritual, o perispírito. Mas não é o retorno ao corpo físico. Esse evento demonstra a continuidade da vida após a morte e também a possibilidade de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Vamos agora sobrevoar os argumentos favoráveis à reencarnação, apreciando a vista panorâmica que eles nos oferecem. Com referência à evolução espiritual, a reencarnação permite que a alma evolua através de múltiplas experiências, múltiplas vidas, aprendendo e corrigindo os seus erros passados. Cada existência é uma oportunidade de crescimento e de aperfeiçoamento. Tratamos agora da justiça divina. A reencarnação explica as desigualdades e o sofrimento na vida. Cada pessoa colhe os frutos que suas ações passadas fizeram por merecer. É um processo justo e equilibrado de causa e efeito. Trataremos agora das provas científicas. Existem inúmeros casos que foram documentados de crianças que se lembravam das vidas passadas, com detalhes que foram estes verificados posteriormente. Pesquisadores como Ian Stevenson estudaram esses fenômenos, oferecendo evidências que suportam a reencarnação. Com referência à base bíblica, Jesus perguntou aos seus seguidores: o que as pessoas dizem sobre mim? Quem elas acham que sou? Vejam a expectativa, o conhecimento, a aceitação do conhecimento na época sobre o retorno à vida. E eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, e outros que você é Elias. E alguns ainda pensam que você é Jeremias, ou um dos profetas. Os seguidores de Jesus ainda perguntaram: por que, mestre, a lei, os doutores da lei, dizem que Elias precisa voltar primeiro? Jesus esclarece: Elias virá e restaurará todas as coisas. Digo que Elias já veio e não o reconheceram. E todos entenderam que Jesus falava de João Batista. Passagem constante em Mateus e em Marcos. No Evangelho de João, Jesus responde a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este versículo é frequentemente interpretado pelos espíritas como uma referência à reencarnação. A ideia de nascer de novo sugere a necessidade de múltiplas vidas para alcançar a perfeição espiritual e entrar no reino de Deus. Um fariseu chamado Nicodemos, como vimos, foi falar com Jesus. Ele foi à noite para não ser visto. Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos perguntou: como uma pessoa idosa poderia nascer de novo? E Jesus explicou que é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. As palavras "se um homem não nascer da água e do Espírito" foram interpretadas como regeneração pelo batismo por muitas religiões, embora
o texto original simplesmente dissesse da água e do espírito. E para entender essas palavras, é preciso considerar que água simbolizava a matéria, enquanto espírito representava a natureza inteligente. Então, se o homem não renascer da água e do espírito, significa renascer com o corpo e com a alma. A ressurreição, para os judeus, era equivalente à reencarnação, confirmada por Jesus e os profetas. E filosoficamente, a reencarnação é necessária para explicar as causas dos efeitos observados, justificando as aparentes injustiças da vida. Este versículo é um dos pilares que sustentam a crença na reencarnação dentro do Espiritismo. A expressão nascer de novo é vista como uma clara indicação de que a alma precisa passar por várias existências para purificar-se e para evoluir. Essa interpretação oferece uma visão mais ampla e justa da justiça divina, onde cada indivíduo tem múltiplas oportunidades para aprender, para crescer e para corrigir os seus erros. Agora, vamos enfrentar alguma turbulência ao considerarmos argumentos desfavoráveis à reencarnação. Separamos dois: o ceticismo e as doutrinas religiosas. Referente ao ceticismo, muitos céticos argumentam que as lembranças de vidas passadas, identificadas em algumas crianças, podem ser explicadas por fraude, por sugestões ou mesmo por memórias falsas. E considerando as outras doutrinas religiosas, vemos que algumas religiões rejeitam a encarnação, defendendo a ressurreição ou outra forma de vida após a morte. Visto esses dois casos, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, aponta o dogma da reencarnação. Segundo Kardec, o dogma da reencarnação está baseado na justiça divina. Vejam, justiça divina. E na necessidade de evolução espiritual. Grifamos ainda evolução espiritual. Então, dois pontos a se destacar: a justiça divina e a evolução espiritual. Ele explica que através de múltiplas existências, os espíritos têm a oportunidade de aprender, de corrigir erros do passado e progredir, tanto moralmente como intelectualmente. Essa passagem reforça a ideia de que a reencarnação é uma expressão de justiça e de amor de Deus. Deus, como um pai amoroso, oferece a todos os seus filhos múltiplas oportunidades para que se arrependam, para que evoluam. Lembram-se, nenhuma ovelha se perderá. A reencarnação é vista como uma porta aberta ao arrependimento e ao crescimento espiritual, garantindo que ninguém seja eternamente privado da felicidade. Este conceito contrasta com a visão de castigo eterno e implacável, que seria incompatível com a natureza amorosa e justa de nosso Pai Celestial. A reencarnação é um dos pilares fundamentais do Espiritismo. Segundo essa doutrina, a reencarnação é um processo pelo qual um espírito retorna à vida física em um novo corpo após a morte. Esse ciclo de nascimento e renascimento permite que os espíritos evoluam intelectualmente ao longo de várias existências e também
moralmente. Emmanuel, através de Chico Xavier, abordou a justiça de Deus e a reencarnação em várias das suas obras psicografadas. Segundo Emmanuel, a reencarnação é um mecanismo divino de justiça e evolução espiritual. Ele explica que, através das múltiplas vidas, as almas têm a oportunidade de aprender, a oportunidade de crescer, a oportunidade de corrigir erros do passado, promovendo assim a justiça divina de uma forma contínua e justa. Emmanuel também enfatiza que a reencarnação permite que cada indivíduo colha frutos das suas ações, proporcionando um caminho de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. Desta forma, a justiça de Deus se manifesta não apenas em uma única existência, mas ao longo de diversas vidas, permitindo que cada alma evolua e alcance a perfeição, que é o objetivo de todos nós. A reencarnação é constante em várias obras psicografadas por Chico Xavier. Citaremos algumas. Nosso Lar. Nosso Lar é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, e descreve a vida após a morte e a reencarnação através das experiências do espírito André Luiz. Temos também o livro O Consolador. Nesta obra, o Emmanuel responde às perguntas sobre diversos temas, incluindo a reencarnação, e explicando como ela se relaciona com a justiça divina e com o processo de progresso espiritual. O livro Roteiro, de Emmanuel, discute a importância da reencarnação para o desenvolvimento moral e espiritual, destacando como cada vida é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Temos ainda A Caminho da Luz. Neste livro, vemos que nos oferece uma visão histórica e espiritual da humanidade, contando o processo histórico de toda a Terra, desde sua formação, abordando então a reencarnação como um processo de aperfeiçoamento contínuo. E citaremos por último No Portal da Luz, onde Emmanuel reflete sobre a lei de reencarnação e como ela se aplica à nossa jornada espiritual. As obras espíritas estão repletas de instruções, de exemplos que abordam a reencarnação, pois no Espiritismo a justiça divina é baseada no amor e na sabedoria de Deus, e considera que cada pessoa recebe e merece de acordo com as suas ações. A justiça divina é infinita, é perfeita, é infalível, e ao contrário da justiça humana, que é tão limitada e falível. A justiça divina é a lei do progresso, que impulsiona as pessoas a buscar o bem-estar e a praticar a justiça, a praticar o amor, a praticar a caridade. As consequências das ações têm como objetivo ensinar as pessoas, não castigá-las. Então, as consequências das ações têm como objetivo ensinar as pessoas a fazer escolhas mais acertadas. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus em relação aos homens de condição moral variada. Nós estamos nos aproximando do nosso destino.
e é hora de refletir sobre como a reencarnação impacta nosso cotidiano, nossa vida do dia a dia. Veremos a responsabilidade pessoal, a resiliência e a empatia e compaixão. Nos reportando então à responsabilidade pessoal, sabemos que nossas ações têm consequências futuras, nos tornando mais responsáveis e mais éticos. Referente à resiliência, a crença na reencarnação nos dá força para enfrentarmos os desafios, pois sabemos que cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado. Agora, a respeito da empatia e da compaixão, reconhecendo que todos nós estamos em diferentes estágios de evolução, nós desenvolveremos melhor uma maior empatia e uma compaixão pelos outros, pelos nossos próximos, por aqueles que caminham ao nosso lado. Caros passageiros, sabemos que a escolha de uma companhia aérea é uma decisão do cliente. Agradecemos por escolher a nossa companhia para a sua jornada. Esperamos que esta viagem tenha sido inspiradora e motivadora. Estamos nos preparando para o pouso. E antes de nos despedirmos, gostaria de deixar uma mensagem de esperança e transformação. A reencarnação nos mostra que a vida é um contínuo processo de aprendizado, um processo de evolução. Cada um de nós tem o poder de melhorar, de crescer, o poder de construir um mundo melhor. Vamos juntos fazer uma mudança em nossas vidas. Vamos nos esforçar para sermos mais conscientes, mais responsáveis, mais compassivos. Acreditem, cada pequena ação conta e faz a diferença, pois se você muda, o mundo muda. Cada um de nós tem o poder de fazer diferença no mundo ao nosso redor. A mudança começa com pequenos gestos, com pequenas atitudes, com atitudes mais conscientes, com a disposição de sermos sempre melhores. Lembre-se, juntos podemos construir um futuro mais sustentável e harmonioso. Seja através de um sorriso, de uma atitude gentil ou de um ato de generosidade, cada ação conta e tem o potencial de transformar vidas. Se você muda, o mundo muda. Caros passageiros, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por escolher a nossa companhia para a sua viagem. E é sempre um privilégio tê-lo a bordo. Esperamos que sua viagem tenha sido inspiradora e motivadora. Nossa equipe se dedicou ao máximo para garantir sua segurança e seu bem-estar no nosso trajeto. Desejamos a todos um excelente dia e uma continuação de jornada sempre repleta de paz e felicidade. Esperamos vê-los novamente em breve em nossos voos. Muito obrigado e até breve. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Obrigado.